Oi pessoal, tudo bem aí? No vídeo de hoje eu irei reutilizar algumas latinhas que tenho aqui e irei transformar elas em lindas peças para você decorar a sua casa ou presentear aquela pessoa especial. Então vamos lá? A primeira latinha que eu irei reutilizar é uma lata de cera. Gente, para higienizar ela, eu coloquei água fervendo dentro, tá? Para tirar todo aquele resíduo de cera que ficou. E limpei bem, tá? E depois eu passei um primer. Assim que o primer secou, eu passei apenas uma demão de tinta branca. A tinta que eu estou usando é a tinta esmalte à base d'água. Deixei a minha latinha secando e agora vou trabalhar nessa outra latinha aqui que o meu esposo trouxe para mim do trabalho dele. É uma latinha que vem com discos de corte e ele viu essa latinha lá e já imaginou que eu poderia reutilizar para fazer alguma coisa, né, gente? E eu amei porque o formato dela é muito bonitinho. Passei também uma demão de primer na minha latinha e aqui, gente, vocês me desculpem, eu não percebi que a câmera tinha desfocado, mas eu deixei essa parte apenas para que vocês entendessem o que foi feito aqui. Eu recortei uma florzinha de uma renda que eu tinha aqui e colei na tampa da minha latinha. Essa florzinha ela já tinha uma meia pérola colada em cima e eu deixei porque achei que iria ficar bonito, tá? Passei também uma demão de tinta branca em cima da minha latinha, a mesma que passei na lata anterior. E agora vou deixar ela secar também. Enquanto isso, eu já vou adiantando essas duas latinhas que eu tenho aqui, que são latinhas de atum. Uma eu retirei o rótulo porque era aquele rótulo de papel. Já a outra impressão é na própria lata, tá? Então, eu passei o primer nas duas latinhas também. E antes de pintar, eu vou colar essa renda que eu tenho aqui, tá? Eu achei o formatinho dela muito bonitinho, mas você pode usar a rendinha que você tiver aí, tá bom, gente? E aí, eu colei na minha latinha usando a cola de silicone. Aí, esperei a cola secar e também vou passar a tinta na minha latinha, mas eu não vou passar a tinta branca pura. Eu quis pigmentar aqui a minha tinta, então eu coloquei uma gotinha do pigmento verde e uma gotinha do pigmento azul. Misturei bem, achei que ainda não estava no tom que eu queria. Coloquei mais uma gotinha do pigmento verde, ficou essa tonalidade que vocês viram aí. A quantidade de tinta branca que tinha aí era o equivalente a uma colher de sopa de tinta, tá, gente? E aí, depois que a tinta secou, eu peguei um pouquinho daquela cerinha em pasta na cor ouro velho e fui passando com o dedinho, mas em cima da renda era meio áspero, então eu preferi vir com um pincel de cerdas duras e fui passando em cima da renda. E aqui nas bordinhas da minha latinha, eu passei com o dedinho mesmo. Eu tinha aqui, gente, algumas meia pérolas no mesmo tom que eu passei na latinha. Então, eu fui colando aqui no meio das minhas rendinhas, tá? Eu passo um pouquinho de cola na ponta do meu palito e dessa forma eu consigo ir pegando as meias pérolas, tá bom? Aí agora eu vou deixar secar e vou adiantando aqui a outra latinha. Aproveitei e passei o mesmo tom de tinta que eu fiz na tampa da minha lata de cera. Gente, eu também fiz a mesma forma. Eu peguei um pouquinho de tinta branca e coloquei uma gotinha do pigmento vermelho que ficou nesse tom de rosa. E esse aqui eu vou pintar apenas a tampinha, tá? Não vou pintar a latinha, já vocês irão entender o porquê. E para trabalhar aqui na minha latinha, eu irei usar essa folha de seda Slim Paper, que eu recebi da Litoart, tá? Mas você pode usar o papel para decoupagem aí da sua preferência, tá bom, gente? Ela é necessário que você molhe ela antes de aplicar
no seu objeto, assim ela terá uma melhor aderência, tá bom? Então eu borrifo água dos dois lados do meu papel, tá? Borrifo primeiro de um lado, venho tirando o excesso com uma toalha de papel, depois eu viro e borrifo do outro lado, faço da mesma forma. Passo a cola branca aqui em volta da minha lata e vou aplicando o papel. Aí eu venho alisando com uma toalhinha de papel. Você pode alisar também com um plastiquinho. Eu preferi alisar com a toalhinha de papel. E fui fazendo assim em volta de toda a minha lata, pessoal. Então eu esperei secar um pouquinho e resolvi bater esse stencil que tem tudo a ver com a minha decoração. Eu vou usar também para bater o stencil a cerinha em pasta na cor ouro velho. E para fazer alguns detalhes aqui nas bordinhas da minha lata, eu também fui passando com o dedinho mesmo a cerinha em pasta também, tá? E para finalizar, eu usei o verniz acrílico à base d'água. Na minha segunda lata, eu vou fazer da mesma forma. Gente, vocês viram que lá no começo eu pintei a latinha com a tampa, né? Então ficou delimitado ali até onde eu poderia aplicar o meu papel. Eu meço o papel na lata e recorto somente a tira que eu quero ali que fique na lata, tá bom? Aí fiz da mesma forma que eu fiz passo a passo anterior, tá? E aí eu vim colando em volta de toda a minha latinha e alisando com o papel toalha. Reparem que eu aplico a partir daquela margem aonde foi pintada, tá? Ali pra cima eu não vou colar o papel, porque a hora que eu for tampar a minha latinha, se tiver alguma coisa ali, isso aí vai impedir que a minha lata feche normalmente, tá? Então eu apliquei aqui todo o papel na minha latinha e vim retirando o excesso do papel que ficou com uma lixa de unha. Também irei fazer da mesma forma. Nessa latinha eu coloquei um pouquinho aqui da cerinha em pasta, tá? Na cor ouro velho. Passei o dedinho ali e venho passando aqui nos detalhes da minha lata, naquela florzinha de renda, né? Que eu apliquei e vim passando em volta também aqui da minha latinha. Peguei um pincelzinho e vim passando também para que ficasse algumas manchas imitando desgaste. E também vou aplicar esse stencil aqui na frente da minha latinha, que eu achei que ia super combinar, tá? Também estou usando a cerinha em pasta, gente. E aí, peguei o pincelzinho e vim passando aqui na bordinha da minha latinha também. Finalizei essa lata também com o verniz acrílico à base d'água. Gente, e essa latinha aqui é uma latinha de suplemento aqui do meu filho, que terminou, e eu resolvi utilizar ela também, mas ela não é inteira de lata, o corpo dela é de papel. Então eu retirei o rótulo e passei uma lixinha, porque quando você retira o rótulo, fica uns fiapos de papel. Então eu passei uma lixinha só para amenizar aqueles fiapinhos e passei uma demão de tinta branca. E para esse projeto eu irei usar essa folha de seda aqui, que eu achei que super vai combinar com os projetinhos que eu estou fazendo, porque vocês repararam que esses projetinhos são todos vintage, né, gente? É que eu tenho uma decoraçãozinha pra fazer, e essa decoração vai ser toda no estilo vintage, tá? Então vocês podem estar achando um pouco diferente, mas é por isso, tá, pessoal? Colei aqui o Slim Paper da mesma forma que eu colei nos projetinhos anteriores, tá? E aí eu vim retirando o excesso do papel com um estilete, tá bom, pessoal? Porque aqui nessa latinha eu queria que ficasse aparecendo a bordinha da lata, tá?
Gente, eu vou utilizar essa tampinha aqui que eu fiz em um outro projeto lá atrás, tá bom? Mas aqui, gente, como vocês podem ver, eu cortei uma bolachinha de um compensado e fixei em cima aqui da tampinha da própria latinha. Coloquei um puxador de gavetas e parafusei aqui tudo por baixo, tá bom? E aí, para dar mais um detalhe, mais um charme aqui na minha peça, eu irei usar essa pecinha aqui, que eu também recebi da Litoarte. É uma pecinha em MDF, um aplique em MDF. Eu achei que ia dar super certo, porque também um aplique de um relógio, e como vocês podem ver, o papel que eu colei aqui são com imagens de relógio, e tem uma frase muito linda aí que eu também gostei. Para dar aquela corzinha de madeira na minha peça, eu estou usando o envelhecedor em gel na cor castanho claro. E depois eu coloquei um pouquinho da cerinha em pasta, misturei no envelhecedor e fui passando em cima do meu aplique. Eu vou usar também esse cordão de São Francisco que eu já tinha aqui. Eu tirei apenas um fiozinho e amarrei aqui no meu relógio, porque ele não tem aqueles ganchinhos ou não tem nenhum buraquinho para que pudesse amarrar. Esses apliques geralmente a gente já cola sobre a peça, mas eu não quero colar. Eu quero que ela fique aqui penduradinha do lado. Então eu amarrei aqui e amarrei no meu cordão. Coloquei também, gente, um pouquinho de cola para que ele fique bem fixadinho, para que ele fique paradinho aí, não fique se movimentando, tá? Amarrei aqui o cordão em volta da minha latinha e desfiei aquele excesso de cordão que eu deixei. Eu quis deixar bem compridinho assim mesmo, que eu achei que ficou bonito, tá? Pessoal, como vocês viram, no começo eram duas latinhas de atum que eu tinha. Uma eu fiz no tom de verde e a outra eu fiz no tom de rosa, que eu fiz a tampa da outra latinha, tá? E eu fiz do mesmo jeito, tá? Colei uma rendinha e depois colei as meias pérolas no meio. E elas vão ser usadas dessa forma que vocês estão vendo aqui, tá bom? Aí, gente, eu cortei aqui a pontinha de uma vela, tá? Se vocês quiserem, vocês podem colar somente o barbante, mas eu prefiro fazer assim, eu acho que ele fica bem melhor, tá? Então, eu esquento o fundinho aqui da minha velinha e colo aqui na minha latinha, tá? Depois eu fui lá, derreti alguns pedaços de vela e coloquei aqui dentro da minha latinha, tá bom? E agora eu vou colocar tudo no lugarzinho para vocês verem como que ficou. Essa latinha aqui, gente, vocês viram que eu não coloquei nada em cima da tampinha, porque elas vão ser usadas dessa forma aqui, tá? A latinha rosa vai vir por cima da latinha verde, tá bom? Mas se você não quiser usar assim, você pode fazer um detalhe também em cima da tampa da tua lata, tá bom? Aí tem essa outra latinha aqui também, que eu já mostrei bem os detalhes pra vocês, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como será usada aqui as latinhas com a vela, tá? Essa latinha de baixo, gente, eu ideei para que ela fosse usada assim. Eu vou colocar aqui os palitos de fósforo, aí eu amasso a minha caixinha de fósforo, tá? Tiro aqui um pedacinho da caixinha, que não é necessário que fique tanto volume assim, e coloco dentro da minha latinha. E aí vai ficar aqui escondidinho, porque eu vou sobrepor com a vela. Cada vez que eu precisar acender a minha velinha, eu já tenho aqui os fósforos à mão, né? Então eu achei uma ideia super útil. Gente, e ficaram assim os nossos projetinhos. Eu quis finalizar aqui no quartinho da minha filha, porque o quartinho dela é mais esse estilo vintage, né? Então eu achei que ia combinar bastante. Eu espero muito que vocês tenham gostado das ideias. Aguardem aí que logo vai vir uma decoração muito bonitinha aqui no estilo vintage, tá?
Um super beijão a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.